Você sabe quanto tempo que um treinador hoje fica aqui num clube no Brasil? Então, fica no vídeo aí que eu vou te explicar, vou te trazer mais detalhes de quanto tempo que os treinadores brasileiros costumam ficar aqui nos clubes, tá? Então, se você gostar do conteúdo aí, já curte o canal já, tá? Inscreva-se e bora acompanhar aqui no Fala Pouco, beleza? E aí, galera, tudo bem? Então, mostrar para vocês aqui qual que é a média que os treinadores brasileiros ficam nos clubes brasileiros e também a média, né, das principais ligas do mundo, qual que é o tempo de permanência dos treinadores hoje em seus respectivos clubes na Europa, tá? Então, trazer para vocês aqui essa média de tempo. Hoje no Brasil, um treinador fica em média de 9 a 10 meses, né? Se a gente for pensar, ele fica menos de uma temporada num clube brasileiro. Isso reflete um pouco o estado, talvez, dos clubes e da gestão do futebol, mas principalmente do nível do futebol apresentado hoje aqui no Brasil. Enquanto que, se a gente for analisar a liga mais rica, mais poderosa do mundo, que tem mais jogadores do mundo, seria a Premier League, ela já fica de entre 20 a 28 meses, né? Nós estamos falando aí entre praticamente 2 anos, 2 anos e meio de permanência um treinador, né? Na sua média nos clubes na Inglaterra. Depois a gente olhando para a Liga Espanhola, a La Liga, né? Os treinadores ficam em média entre 18 e 22 meses, vamos pegar praticamente aí quase 2 anos para poder mostrar o trabalho dele, para poder trazer essas informações, para poder montar uma ideia de jogo para ser desenvolvida, enquanto que na Itália, na Série A, os treinadores ficam entre um ano e meio, já começa a ser um pouco mais próximo do Brasil. Existe uma rotatividade maior também de treinadores. E na Bundesliga, né, na Liga Alemã, a gente vê que é muito próximo da Premier League. Isso mostra mais ou menos o quanto que a gente está em relação à Europa um pouco atrasado, né? Bastante atrasado, se a gente for analisar, porque o treinador precisa de ter tempo para poder conhecer seu elenco, poder mostrar as ideias dele, poder escolher os melhores jogadores, poder treinar esse elenco, colocar suas ideias em prática e ser cobrado de fato o resultado ao final do trabalho ou durante o trabalho, a partir do momento que ele consegue implementar essas coisas, né? Então, se a gente imaginar que a Alemanha, que talvez hoje é dos países mais fortes depois da Premier League, tanto em nível de seleção, tanto no nível de clubes, estão sempre disputando, tem o Bayern de Munique, mas sempre algum outro clube, como por exemplo o Borussia Dortmund, a gente viu o Red Bull também, o Leipzig lá recentemente também tendo bons resultados na Alemanha, enquanto na Premier League a gente vê os grandes clubes, mais polarizado nos últimos anos entre Liverpool e Manchester City, mas a gente sabe que tem outros clubes que estão sempre disputando. Na Itália, hoje o Napoli é o atual campeão, ele vem quebrando essa hegemonia dos tradicionais, como Juventus, Inter de Milão, Milan, Roma. Na Espanha é muito difícil a gente quebrar essa hegemonia entre Real Madrid e Barcelona, às vezes o Atlético de Madrid também. E aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, começou a se polarizar um pouquinho mais essa questão dos campeões do Campeonato Brasileiro, como o Palmeiras e Flamengo alternando, e a gente teve aí Atlético Mineiro e Botafogo nos últimos anos também que conseguiram conquistar o título. Mas a ideia da gente falar sobre esse assunto, trazer para vocês essas informações, seria na questão de o quão pouco tempo que um treinador fica no Brasil. Então, o que eu penso que pode estar atrelado a isso? Será que a escolha do treinador em relação quando ele recebe uma proposta de trabalho, será que ela é adequada para a ideia que ele imagina? Ou ele está pegando um trabalho já em andamento já e não vai conseguir colocar nada das ideias dele e ele está lá só para poder ganhar o salário dele ou está aparecendo na mídia, né? Está no mercado, né? E também mostra o desespero dos clubes que a gente fala, a falta de gestão, a falta de planejamento em relação ao que você pensa sobre uma ideia de trabalho. Nós estamos hoje no Campeonato Brasileiro, 10 rodadas já se passaram. Eu vou trazer esse número depois com mais informações em outros vídeos para vocês, mas vários treinadores já foram demitidos, né, em menos de 2 meses de campeonato. Então isso é um absurdo. A gente tem a questão dos campeonatos estaduais, aonde para quem ganha acaba comemorando e para quem perde é para poder mandar treinador embora.
Basicamente isso. Então, aqui no Paulistão, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, um time é campeão, então para ele tá tudo certo o trabalho, para os demais, normalmente o trabalho não presta. O treinador já entra já pressionado, isso a nível nacional, sempre com os clubes que não conseguem chegar à final ou ser campeões dos estaduais, eles já entram pressionados no Campeonato Brasileiro, basta não ter um desempenho razoável, tanto no Campeonato Brasileiro como outros campeonatos, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, o treinador com 3, 4, 5, 6 rodadas ele já é demitido já. E normalmente a escolha desse treinador que vai ou substituir não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma lógica. Então você pega um jogador, um treinador que tem um estilo mais defensivo e é reativo. Então o que que acontece? Esse é o time que joga fechado, quando a gente fala reativo, e ele explora mais os contra-ataques, e de repente o treinador é mandado embora e traz um treinador com estilo mais ofensivo. Porque a cultura do clube ela sempre foi de um futebol mais alegre, um futebol mais ofensivo. Mas será que as peças que o treinador tem e o tempo que ele não tem para trabalhar permitem que ele possa jogar dessa maneira? Como eu falo, já falei no último vídeo, vou deixar o card para vocês aqui em cima, falando sobre que o treinador ele trabalha hoje para não ser mandado embora, ele não trabalha para ganhar, para conquistar, para desenvolver. Ele trabalha hoje, a ideia dele é não ser demitido, né? Ou demorar mais tempo de ser demitido. Pensando que a nossa média aqui é de 9 a 10 meses, isso porque a gente tem alguns treinadores como o Abel Ferreira, como o Vojvoda, que estão muito tempo no cargo. Então, se você tirar eles, né, a gente vai imaginar que essa média vai cair para talvez 7, 8 meses. É muito pouco para desenvolver um trabalho. Mesmo clubes estruturados, né, como o próprio Flamengo, que sempre está trocando treinador, clubes que viraram SAF, que hoje tem mais investimento, Botafogo, o próprio Cruzeiro. E a gente vê que isso é uma cultura que foi se criando no futebol e, na minha opinião, ela ajuda a empobrecer o futebol brasileiro de uma forma que não tem continuidade, não tem trabalho. O treinador hoje brasileiro, ele não quer trabalhar com a categoria de base, ele não tem paciência, por quê? Porque ele precisa de resultado para ontem, então ele não quer pensar em desenvolver o jogador, ele já está sendo cobrado hoje, sendo que o futuro do futebol brasileiro é revelação de jogadores, né? A gente pega o próprio Santos, que sempre teve esse DNA de poder tá revelando grandes jogadores na base, e sempre quando vende alguma estrela, o mais recente aí foi o Rodrigo, acaba trazendo depois os jogadores já com uma idade mais avançada que já não rendem, não tem identificação e não rendem o suficiente. A gente vê o centroavante do Santos, tá lá ganhando mais de R$ 1 milhão por mês e não estava nem sendo relacionado, agora parece que voltou a ser o Furks, se eu não me engano, voltando sendo relacionado. Então isso daí é muito ruim para o futebol brasileiro. A falta de continuidade, isso só mostra que nós não estamos no caminho certo, né? Olhando hoje, principalmente na data que a gente deve estar subindo o vídeo hoje, nos próximos dias, próximas horas, Carlo Ancelotti, novo treinador da seleção brasileira, tá? Vai se apresentar nessa segunda-feira, vai fazer a convocação da seleção brasileira. É um treinador extremamente vitorioso, mas o que podemos esperar dele, né? Então eu já vou lançar um novo vídeo já e já vou colocar aqui para vocês o card desse vídeo para vocês acompanharem também. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe seu like, compartilhe aqui, ative o sininho, tá? É muito importante para o canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente. A sua opinião é muito importante para nós. Valeu!